Jesus, aqui estamos, Senhor, mais um dia aqui na Tua presença, meu Pai, na hora da palavra, a palavra que é o alimento em nossas vidas, a direção em nossas vidas, ó Pai. E estamos aqui te pedindo, Senhor, pela vida da pastora Ruth, que hoje irá ministrar a Tua palavra, para fazer somente o Teu querer e a Tua vontade. E te pedimos, ó Pai, usa grandemente a vida da Tua serva nessa noite, Senhor, que ela diminua, mas o Senhor cresça grandemente na vida da Tua serva, em nome do Senhor Jesus. Coloca, ó Pai, a palavra na boca da Tua serva, Pai, e aqui está ela para fazer a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. E desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém, irmãos. Para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus Pai. A Naila é membro da hora de igreja, tá? Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A Glória. Naila apanha lá e vai apanhar aqui. A Naila, Jesus, eu já não posso uma página comigo, um pedaço da Naila na casa. Para a glória de Deus, né, irmãos? Aleluia. A palavra do Senhor se encontra no livro de Jeremias, capítulo 3. Oh, Deus fiel, aleluia. Jeremias, capítulo 3, versículo 12 ao 15. Aleluia. Primeira palavra do ano nessa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tentamos pregar uma palavra rema, uma palavra de bênçãos, uma palavra de vitória. E a palavra do Senhor, ela tem falado desde de dezembro conosco lá na nossa igreja, tem falado com a igreja do Senhor sobre a volta ao arrependimento. Momento de nós voltarmos ao arrependimento. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está breve está a vida de Cristo. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Vai, pois, e apregou a estas palavras para o lado norte, e dize: volta ao rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgredistes contra o Senhor teu Deus, e entendeste teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Sabemos que Jeremias, ele vem apregoando a palavra do Senhor como um dos profetas. Ele vem falando desse ministério datado a 586 anos antes de Cristo. Ele recebe o chamado de Deus, aleluia, para apregoar sobre o povo de Israel. A palavra do Senhor, ela vem nos dizendo que Jeremias, aleluia, foi contemporâneo de Sofonias, de Ezequiel, de Abacuque e talvez até de Obadias. É difícil determinar, aleluia, em o que houve entre esses profetas, mas a palavra do Senhor, ela vem dizendo aqui para mim e para você nessa noite, que há um momento aqui, aleluia, em que
dentro da vocação que Jeremias tem, lá no capítulo 1 de Jeremias. E a palavra que veio a ele é: nos dias, aleluia, nesses dias, aleluia, de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 10º ano do reinado, e também no dia de Joaquim, filho de Josias, Deus tem um chamado na vida, aleluia, de Jeremias. E antes que formasse no ventre materno, diz o Senhor a Jeremias: eu te conheci, e antes que saísse da mão da tua mãe, te consagrei e constituí um profeta às nações. Jeremias, ele vem aqui falando mais: olha, Senhor, não digas, aleluia, Senhor, eu sou apenas um jovem, eu sou apenas uma criança, e como que eu, sendo jovem, vou pregoar e vou profetizar sobre esses grandes reinos? Exaltado o nome do Senhor, que está aqui antes de mim. Exaltado mais, ele vem pregando, aleluia, sobre o povo idólatra e sobre o povo, aleluia, que quer muito imortalidade. Exaltado o nome do Senhor. É o tempo em que o profeta Jeremias, ele vem pregando a palavra do Senhor ainda jovem. Exaltado o nome do Senhor, ele vem ouvindo a palavra do Senhor e ele vem aprendendo com os seus antepassados sobre, aleluia, o que é, aleluia, ter uma vida com Deus. Exaltado o nome do Senhor. Hoje muitos já não querem mais ter esse compromisso com Deus, aleluia, ter esse comprometimento com a palavra do Senhor. É muito bom quando nós olhamos a nossa Bíblia e o Senhor nos dá uma palavra só de vitória, mas a palavra de exortação também é uma palavra de vitória, também é uma palavra de bênção sobre a minha e sobre a tua vida. A palavra do Senhor, ela vem dizendo que Jeremias, ele fala: olha, Senhor, aleluia, eu sou ainda jovem, mas o Senhor vai a Jeremias e fala: olha, mas o Senhor me disse, não diga que não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para livrar-os do Senhor. E aqui ele começa, aleluia, a ter visões. Aí ele vem e tem uma visão da vara e da amendoeira. Depois ele tem a visão, aleluia, da panela, aleluia, o fogo. Aí ele vem também falando do amor de Deus e da rebeldia do povo. Povo esse que por diversas vezes voltava ao Senhor, mas por diversas vezes também pecava. Exaltado o Senhor sempre os recebia. Essa palavra de Jeremias, exaltado Elias sobre o povo, fala: olha, Jeremias, vai lá e fala para o meu povo, aleluia, se lembrar de mim, exaltado, se voltar para mim, porque ainda eu tenho amor por esse povo. Exaltado o nome do Senhor. Nós somos aquele povo errante que pegamos diante do Senhor, mas o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber, aleluia, porque nós somos filhos, irmãos, aleluia, nós somos filhos, aleluia, rebeldes, mas ainda somos filhos de Deus. Aleluia, na nossa rebeldia, aleluia, quando nós negamos a Jesus, nesse final de ano muitos negaram a Jesus. Muitos servos do Senhor se afastaram, aleluia, da presença do Senhor, por tão poucas coisas. Exaltamos, mas, aleluia, louve a Deus que nós estamos aqui firme com Jesus. Passamos, aleluia, um dia que eu falei até para ela, um dia tão conturbado, né, irmão? É um dia tão correria, que você ainda começa, parece que você está arrumando a sua casa e ainda tem vestígio do dia 31 ainda. Né? Você estava limpando e fala: nossa, ainda tem coisa aqui lá, está virando ano. Por quê? Porque foi um dia corrido. É um dia que muitos nem agradeceram a Deus. Começaram já o seu ano, exaltaram, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Aí é um tempo que eu falo que a gente pega uma igreja arrebentada. A gente pega um começo de ano de uma igreja ali que tem que se voltar ao arrependimento. Exaltado o nome do Senhor, aleluia. Então, quanto que ao mês que vem já se começa o carnaval, e tem cristão, crente que só volta depois de fevereiro. Exaltado, aí volta daquele jeito. Aí ele volta culpando um, culpando o outro, culpando não sei quem, não, irmão. O próprio, a palavra do Senhor fala: quem poderá nos afastar de Deus, o amor dele, da palavra? Quem poderá nos afastar de Cristo? Sou eu mesmo, com o meu próprio pecado. Exaltado o nome do Senhor. Aqui a palavra do Senhor vem nos dizendo, no capítulo 3 de Jeremias, a clemência de Deus apesar da infidelidade do povo. Aqui nós começamos o capítulo 3 dizendo que se um homem repudiar a sua mulher e ela deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso e toda aquela terra? Ora, tu te prostituísse com muitos amantes, mas ainda assim
torna para mim, diz o Senhor. O povo de Israel era um povo que pecava, que errava. Aqui essa prostituição não está falando sobre a carne, está falando do elo espiritual. Vocês são um povo, aleluia, que sempre se prostitui, aleluia, sempre me nega, sempre me troca por outros deuses. Povo esse de Israel, que conhecia Deus, que conhecia o que Deus fazia, conhecia os profetas do Senhor, e sabia o que saía da boca do profeta. O profeta é o homem de Deus, na qual a palavra Deus usava. Ela era a boca de Deus na terra para falar com o povo. Povo esse que se prostituía diante do Senhor. E aqui o versículo vem trazendo algo sobre o nosso cotidiano. Poderia uma mulher trair o seu marido várias vezes e ele a aceitar de volta? Poderia um homem trair a sua esposa várias vezes e ela a aceitar de volta? Mas aqui a palavra do Senhor diz assim: olha, mesmo quando vocês se voltem as costas contra mim, se prostituem me negando meu nome, negando a minha palavra, porque a prostituição dentro da Bíblia não fala só de carnalidade, fala não é espiritual. Olha, quantos têm se prostituído espiritualmente diante do Senhor? Qual é essa prostituição? Que fala sobre o espiritual, é a mentira, aleluia, é tudo aquilo que não agrada a Deus, são aqueles desejos da carne. Essas são uma forma de prostituição espirituais diante do Senhor, aleluia. Muitos se prostituem nesse final do ano, muitos nem falaram de Deus, aleluia, muitos negaram Jesus, exaltado o nome do Senhor, por qualquer coisa que fossem no mundo, exaltado é o nome do Senhor. Mas a palavra ainda vem dizendo assim: ora, aleluia, vocês se prostituíram com muitos deuses, faziam oferendas e sacrifícios a outros deuses, mas mesmo assim, exaltado, torna para mim, porque eu te amo. Que amor é esse, irmão? Que mesmo nós pecando diante dele, nós nos afastamos dele, aleluia, por coisas tão pequenas, ele fala assim: olha, torna a mim, diz o Senhor, porque eu ainda te amo. Glória a Deus. E o Senhor, ele sempre falava com o povo de Israel: vocês são filhos, são rebeldes, mas são ainda filhos. Nós não somos órfãos, irmãos, nós somos filhos de Deus. E o Senhor tem um grande amor sobre a minha vida, sobre a tua vida. Exaltado é o nome do Senhor, aleluia. E o versículo 2 vem dizendo assim: ó, levanta os olhos aos altos desnudos e vê aonde não te prostituísse. Deus tem falado assim para o povo de Israel: olha, você pode olhar para todo lado, fala para mim aonde vocês vão se prostituir. Vocês se prostituem quando fazem aliança com aqueles que não é para fazer aliança. Vocês se prostituem quando, aleluia, é para entrar nos átrios, aleluia, nos santuários de Deus, aleluia, santificado, e entra com várias coisas. Está aqui dentro da igreja, mas o pensamento está lá fora. Exaltar está dentro da casa do Senhor, mas ainda não fez uma conexão com o Senhor. Exaltar está dentro da igreja, mas está pensando o que vai acontecer amanhã. Está dentro da casa do Senhor, aleluia, mas está preocupado da conta que vai pagar amanhã. Está aqui dentro da igreja, mas está pensando, aleluia, na semana que vem. Isso é uma forma de se prostituir diante do Senhor. Que a palavra do Senhor vem nos falando o quê? Vale cada mal o seu dia. Cada mal tem o seu dia. Hoje já tem o seu dia. Então se preocupa com hoje. Pode Deus, irmão, te abandonar? Se Deus sustenta aves do campo, dá ao seu ninho. Se Deus cuida das plantações, se Deus cuida de tudo nessa terra, será que Deus não tem cuidado de mim, de você? Aleluia. Temos, aleluia, perdido Deus dentro da igreja. Temos se perdido Deus dentro da igreja. É dentro da igreja, na casa de Deus, que tem se perdido Deus. Aleluia, tem se perdido Deus na casa do Senhor. Aleluia, quando a movimentação está tão grande que a conexão com Ele fica tão distante, tão pequena, que você entra e sai e não sabe o que aconteceu no culto. Exaltado o nome do Senhor, desde o começo do culto, desde a primeira oração, desde a abertura da porta, Deus já está aqui presente. Que aqui é o santuário dele, aqui é a morada dele, aqui é a casa dele. Exaltado, eu não gosto que a Mirella faz bagunça na igreja, irmãos. Eu não gosto, eu cato ela, eu prendo ela, eu ponho ela no canto, não gosto que ninguém pega, não gosto que ninguém mexe com ela, eu gosto dela quieta ali. Porque a casa do Senhor não é parque, não é a minha casa, irmão. A casa do Senhor é casa do Senhor, e ainda vai continuar sendo a casa de Deus. Quando nós não tivermos reverência, irmão, dentro da casa do Senhor, a gente tem reverência no trabalho, porque no trabalho a gente não faz o que a gente quer.
Na nossa casa a gente não faz o que a gente quer. E na casa do Senhor não pode ser diferente. Aqui é a casa de Deus, casa de oração. Aqui é uma casa que a gente vem ter uma conexão com Deus. Aleluia. Se fosse antigamente, nossa, né? Os profetas, para entrar na casa do Senhor, entravam com o sino de um lado e com o fruto do outro. Fazia esse barulho. Mas tem muitas pessoas que só tem barulho, não tem fruto. Exaltado o nome do Senhor, nós temos que ser dotados dos dois. Nós temos que ter fruto do Espírito, presença de Deus. E a gente só vai alcançar isso quando nós, como servos do Senhor, aleluia, e filhos de Deus, entendemos que a casa de Deus ainda é lugar de muita reverência. Glória a Deus, aleluia. Verdade. Aleluia. É tão bom você conhecer outras igrejas. A gente foi na congregação. Não tem isso aqui não, irmão. Esses brinquedinhos barulhentos na casa de Deus não. As crianças são um silêncio assim grande, não é, Emerson? É uma coisa assim, irmão, de gente maluca. Não, ninguém se movimenta. E eu e a Juliana, a gente dá glória alta, a gente deu glória alta lá dentro da igreja. Aí o pessoal olhou para trás, sabe? Dentro da congregação, aí eu fui aqui, a Juliana assim, irmão, a gente começou a glorificar Deus alto lá dentro. De repente, o ancião que estava pregando naquela noite, irmãos, Deus tomou aquele ancião naquele altar. Lembra, Emerson? Glória a Deus. Irmão, Deus tomou o ancião naquela igreja, aquele dia. Mas o Senhor falou bonitinho com nós. Nós que estávamos lá, que precisávamos de uma resposta do Senhor. E aí Deus falava e olhava para a gente e falava assim: nossa, meu Deus, nós viemos lá numa igreja tão pentecostal, tão avivada, né? Uma igreja congregacional, onde o silêncio habita, e o Senhor falou com nós grandemente. Quando acabou o culto, a menina que tinha convidado a gente, né? A Júlia, falou assim: nossa, eu nem sei o que aconteceu com o ancião hoje. Ele nunca falou desse jeito. Nossa, o que será que deu nele? Eu falei, o que estava nele hoje era o Espírito Santo de Deus. Júlia, você não entendeu nada. Aquela sua igreja não entendeu nada. Mas eu entendi tudo. Eu entendi o que o Senhor quis falar com a gente, né, Jorginho? O Senhor, irmão, Deus trouxe sobre a gente algo que a gente estava pedindo umas respostas, umas confirmação para Deus. E o Senhor usou aquele homem para falar com a gente, irmão. E a gente dava glória a Deus, aleluia, alto, né? E aí as pessoas ficavam se olhando, né, assim pra gente, assim, né? Esse povo aí são aquele povo barulhento. Nós somos aquele povo barulhento que vai morar no céu. E até a amiga da Juliana que estava do lado, ela fazia assim. Assim com vergonha, irmão, porque ela não dá, mas aonde tem um povo pentecostal, alguma coisa tem que acontecer. E aí o comentário foi, né? Até a gente ficar o comentário dos outros irmãos que a gente foi assim, né? Nossa, você viu como que ele pulou hoje, aquele ancião? Nossa, hoje ele estava diferente. Nossa, ele nunca falou daquele jeito. Gente, a gente está acostumado, né? A gente ficava assim, gente, é normal. Ah, nossa. Para eles não, irmãos. E a gente estava ali naquele lugar. Um lugar dotado de regras, mas o Espírito Santo se fazia presente ali na palavra. Eu até disse para Juju, cuidado na oração alta, porque se começar a orar alto, irmão, a igreja toda silencia. Porque a oração está com você, assim que funciona lá. Então se começar a orar alto, a igreja vai silenciar, tu vai continuar orando. Se a igreja parar, Juliana, tu vai continuar orando. Pai. Né? Lá é assim, quem já foi lá sabe que é assim. E aqui a palavra vem nos dizendo que o Senhor sempre chamava o povo, para quê, irmãos? Aleluia. O povo sempre era exaltado e chamado a arrepender-se. É uma palavra que talvez muitos não gostam de ouvir, a palavra de arrependimento. Mas o arrependimento é necessário para mim, para a tua vida. Por quê, irmão? Porque a gente pecamos. Hoje eu conversei com o Canaila, eles estavam falando sobre isso. A gente às vezes faz algo que não agrada ao Senhor, mas a gente faz mesmo, todos os dias. Mas todos os dias é o momento de nós nos arrependermos diante do Senhor. Para Deus, olha, foi uma fraqueza, aconteceu, não vai acontecer mais. Eu me arrependi no momento que eu fiz. Senhor, eis-me aqui. Porque, irmão, Satanás quer usar pequenas coisas para te tirar da presença de Deus. Pequenas coisas para te tirar da presença do Senhor. E o Senhor, mesmo aquele povo pecando diante de Deus, mesmo depois dele ter feito tudo, irmão, ter feito tudo de errado, e o Senhor, aleluia, o Senhor não queria mais. O Senhor tirou a chuva daquele povo, o Senhor deixava aquele povo passar fome, o Senhor levava
eu restaurarei. Eu te restaurarei, porque eu amo vocês. Como o Senhor, irmão, tem um amor tão grande por nós, tão pecadores. Exaltarem o Senhor, Ele vem falando, aleluia. Vai, pois, é a pregoria do Senhor. Vai até Israel e se mostrou mais justa do que falsa. Justa do que falsa Judá. Vai, pois, e apregou essas palavras para o lado do norte. E diz: volta do seu pecado, Israel, diz o Senhor, e não farei cair sobre a minha ira sobre ti. O Senhor sempre chamava aquele povo para se consertar diante dele, e quando nós nos consertamos diante do Senhor, a ira do Senhor ela se afasta. Exatamente. Por que o Senhor, irmão, ele fica irado com a gente? Tem gente que acha que Deus não fica irado com a gente, fica assim, irmão. Tem coisas que não é para você passar, mas para você voltar para o propósito que o Senhor tem na tua vida. Você vai passar por processo. Exalta o nome do Senhor. Lá na minha rua aconteceu muitos fatos esse final de ano. Muitas mulheres foram agredidas fisicamente. E a gente olha para aquilo, vê aqueles homens batendo naquelas mulheres. E por um momento elas até acionam viaturas, né? Quando as viaturas chegam, elas não querem que aqueles homens vão presos. Elas querem que a polícia só dá uma bronca neles, é assim? E depois elas voltam e ficam tudo bem, toda marcada, mas tá tudo bem. E eu estava olhando para aquilo, e eu estava pedindo uma palavra para o Senhor. Eu estava pensando, né, irmãos? A gente é assim com Deus, né? A gente peca contra Ele, faz coisas que não agradam a Ele. Depois Ele vem nos dar uma exortação, né? Dar uma lampadinha em nós. A gente volta para Ele. E era assim que esse povo fazia, pecava tanto, depois voltava a Deus como se nada tivesse acontecido. E o Senhor estava ali para perdoar eles. Será, irmãos, que hoje todas as igrejas, pastora, que a gente tem ido pregar, no modelo que vai aí louvar, a gente vê que as igrejas estão ficando vazias. Porque pararam de falar de céu, pararam de falar de arrependimento, pararam de falar para você ir para o céu, você tem que mudar muitas coisas na tua vida. Comecei esse ano falando com Deus algo que precisa, Deus, tem muitas coisas em mim que precisa ser mudadas, precisa ser arrancada da minha vida. Tem uns pecados meus que eu carrego, a gente fala que não vai mais fazer, daqui a pouco está fazendo de novo, e se arrepende, pede perdão. Eu estou que nem uma prostituta diante do Senhor. Faço coisa errada, volto, me arrependo, o Senhor me perdoa, daqui a pouco eu faço de novo e volto, o Senhor me perdoa. E até quando? Até quando será assim diante do Senhor? É uma igreja que precisa ser sarada no seu espiritual. É uma igreja que precisa se voltar verdadeiramente à adoração a Deus. Exaltar o nome do Senhor. Como é bom nós termos uma igreja voltada mesmo para buscar os dons espirituais. Não se busca mais dons espirituais. Quem tem, quem não tem, não busca mais. Nós estamos vivendo essa decadência da igreja. Nós estamos vivendo cultos, irmão, que as pessoas entram e saem. Vem e sai. Vem para a igreja, né? Porque tem que mostrar o pastor que veio, já ficou um monte de culto sem vir. Né? Aí o pastor acha até que ele já se afastou dos caminhos do Senhor e ele aparece com a Bíblia. Morto espiritualmente. Aleluia. É o atrasado que chega na igreja, é o primeiro que quer botar capacete para ir embora. Ele chega na sua casa, ele não vai dormir, ele vai pegar o celularzinho dele e ver coisas que nem foi revelado lá na igreja, né, Naila? Né? Irmão, Deus usou a jovem Vitória para pregar na igreja, irmão. Mas Deus revelou pecado oculto e escondido. Eita delícia! Delícia, irmão! Aquela palavra tinha caminho certo, sabe, irmão Denilson? Sabe aquele caminho certo assim, ó, puf! Isso aí foi para mim. Aquilo ali eu não sei para quem foi, não, mas eu vou pegar para mim não praticar aquilo que meu irmão está fazendo também. E o Senhor falou muito, irmão, que acontece de madrugada dentro de lares. Até a Naila falou assim: nossa, você manda mensagem tarde da noite. Eu mando mensagem às vezes 3 horas da manhã para algumas pessoas assim, estou em oração, tem pedido de oração. Aí a gente dorme, eu dorme.
A gente dorme, a gente também busca Deus de madrugada, porque nós precisamos ter esse contato com o Senhor. Aleluia, a gente tem que ter, aleluia, essa intimidade com Deus na madrugada. Eu falei para a Naila, estava conversando de canal e disse assim: Naila, esses dias eu pensei assim, antes de terminar o ano, bem antes um pouco, eu estava pensando assim: Deus, estou passando uma situação dentro da casa que eu preciso que o Senhor venha e resolva um problema para ele. Esse problema tem que acabar, Jesus. Eu disse assim: e se o Senhor não quiser resolver também, eu já estou cansada, eu vou parar um pouco, vou tirar umas férias, vou ficar em casa assim, sem fazer nada, sabe? Aí eu fui orar de madrugada. E quando eu estou orando lá no quarto da Mirella, aí eu vi como aquela sombra apareceu na porta e ficou me olhando. Aí o jeito, irmão, é ser crente de novo, né? Levantar do chão, e der a mão e sair expulsando o demônio. A gente não tem tempo nem para desviar, pessoal. A gente tem tempo nem para tirar férias das coisas de Deus. E o Senhor tem nos chamado para isso, para esse compromisso com o Senhor. O passado ficou lá atrás, irmãos. Agora chegamos no ano de 2026. E as coisas não podem caminhar da mesma maneira que caminham nos antes. Algumas situações vai ter que mudar na nossa vida. Algumas situações que a gente tem lutado há anos tem que ter um final, sabe? Fala: Deus, dá um basta nessa situação, porque eu não posso, mas o Senhor pode dar um basta nessa situação. Exaltado o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vem falando assim: olha, que o povo exortado a arrepender-se. No 14 fala: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o teu esposo e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com sabedoria e com inteligência. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos a terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão nem dela, sentirão falta e não se fará outra. Aqui o Senhor está nos dizendo que o Senhor precisa de mim, precisa de você, cada um de uma família. E o Senhor dará pastor para te guiar, que tem uma palavra para você. O Senhor não espera de mim, de você. Ali que nós apregoamos a palavra do Senhor para o nosso amigo, para o nosso vizinho. Exaltado o nome do Senhor. Enquanto estava lá estourando os fogos, eu estava lá na frente da minha casa lá presenciando, foi muito bonito. Estava lá vendo e a gente estava vendo aqui, falando com o Senhor ao mesmo tempo. E aí eu vi um menininho que estava chorando muito. Aí eu perguntei para o irmão dele: o que ele tem? Está chorando muito. Ele falou: deve ser por causa do meu pai que está internado. O pai dele estava internado, mas a festa estava. Ele estava pensando: sei, irmão, talvez se fosse alguém da minha família, eu não tinha nem tipo para festejar. Porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra, ser sorrir com quem está sorrindo, abraça aquele que precisa, ficar triste com o problema do nosso irmão. É assim que diz a palavra de Deus. Aí ele me falou o que tinha acontecido lá com o pai dele. Aí eu falei, conversei com o Wagner, nós temos que orar por ele, por esse moço. Vamos orar por ele que está lá no hospital. Enquanto ele está lá internado, a família estava festejando. E a gente, como servos do Senhor, a gente não pode deixar passar aquilo. Eu entrei e falei com o Wagner, a gente oramos por aquele jovem que estava lá no hospital e por muitos outros, que enquanto nós estávamos, aleluia, muitos estavam lá se embriagando com as bebidas do mundo, né, com as festividades, lá nós estávamos orando a Deus, clamando pelo nosso vizinho da esquerda, pelo nosso vizinho da direita, de trás, da frente. São pessoas carentes de Jesus, carentes de Deus. Então a palavra do Senhor volte-se a mim, aleluia, porque eu vou esquecer, aleluia, do teu pecado. Aí lá na frente, Jeremias 33:3 vai nos dizer, né, clama a mim e responder-te-ei. Olha como Deus é maravilhoso. Lá no capítulo 4 ele vai falar assim: olha, se voltares Israel, diz o Senhor, volta para mim,
e removerei, aleluia, todas as suas abominações de diante de mim. Não mais andarás vagueando, porque eu ainda continuo sendo teu Deus. Como o Senhor, irmão, Ele trabalha, aleluia, quando nós nos arrependemos, quando a gente se arrepende das coisas que a gente faz, o Senhor não se lembra. Exaltado é o nome do Senhor, das nossas maldades, nossos pecados. A palavra do Senhor diz que nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Nós somos aquele povo, irmão, chamado todo dia ao arrependimento, senão a gente não vai entrar no céu. Exaltado, a palavra ainda, aleluia, dentro dos templos do Senhor, aleluia, tem que se pregoar sobre arrependimento, sobre a volta, aleluia, de Cristo. Exaltado é o nome do Senhor, porque o Senhor ainda tem para nós, irmão, aleluia, coisas tão boas dentro para mim, para você, dentro do nosso ministério, dentro, aleluia, daquilo que a gente tem colocado diante do Senhor. Aleluia, que o Senhor, Ele venha, aleluia, nesse ano, transformar a nossa vida, transformar a nossa vida espiritual, transformar a nossa família, porque nós precisamos de uma família transformada, irmão. Exaltado é o nome do Senhor, aleluia, que o Senhor venha nos conceder. Hoje, né, a gente já está no dia 6 de janeiro, né? Olha só, nós já estamos quase chegando na metade do mês de janeiro, irmão. Dia 15 já é metade do mês, nossa, já está aí, né? Chega semana que vem. Nossa, como os tempos estão corridos, o Senhor tem abreviado os dias da terra. Aleluia, porque Jesus está voltando. Exaltado, fiel e feliz aquele será, irmão, se estiver firme com Jesus. Exaltado, Jesus voltou para muita gente nesse final de ano. Teve muitas percas, muitas crianças perderam a vida na praia, muitas crianças perderam a vida no Riacho Grande, crianças perderam a vida no Estoril, onde minha família foi, perderam vida lá também. São acidentes nessa enxerga que a gente vê ali, muitos acidentes, muitas pessoas se suicidaram nesse final de ano. Verdade. E a gente, como servo do Senhor, irmãos, a gente tem que se compadecer dessas famílias que teve tantas percas nesse ano. Nós estamos aqui firmes, aleluia, com Jesus. Que a gente venha se voltar verdadeiramente para Deus nesse ano de 2026, que seja um ano, aleluia, de vitória. A primeira palavra do ano é: arrependei-vos, porque o Senhor teu Deus tem te exaltado. Então, irmãos, vai chegar naquele tempo que a gente não vai poder falar mais: Senhor, ninguém falou isso para mim. Falou sim. Nós somos servos do Senhor que precisamos de um chacoalho de Jesus, né? Todo o tempo. Eu vejo meu irmão, depois que Jesus deu uma pegadinha nele, né, Nara? Então, ele estava lá na igreja. Aí ela até perguntou se ele estava afastado. Ele estava afastado, ele estava fazendo errado, mas tocando. Aí Jesus pegou ele para ele se consertar e fazer o que era certo. E a gente vê a diferença, irmão, quando a pessoa ela tem um arrependimento de verdade, um arrependimento em meia dor. Que às vezes a gente vai sentir uma dor para se arrepender. E nesse ano o que queres que eu te faça? Às vezes a gente quer tantas coisas de Deus, mas o que nós estamos fazendo para Deus? Para que o Senhor venha nos abençoar. Não é barganha com Jesus. Aleluia, é uma forma de nós agradarmos a Deus. E o Senhor, aleluia, Ele vem dar bênção para a gente. Eu não tenho pedido muito algo assim para a minha vida, não. Só tenho pedido para Deus renovar os meus dons espirituais. Porque a gente tem dons. E no meio da caminhada, a gente às vezes, por muitas coisas, vão deixando de lado, sabe, irmão? A gente vai deixando os nossos dons espirituais. O Senhor tem nos cobrado esses tempos sobre dons espirituais. Aí na igreja não se busca mais dons espirituais. A gente faz tanta campanha para derrubar a muralha, não é assim? A gente faz campanha para isso, campanha para aquilo, mas a gente não faz campanha de dons espirituais. A igreja tem que se voltar para dons espirituais. Aleluia, para que a gente possa estarmos cheios da presença do Senhor. Não para mostrar para ninguém que a gente tem dom, não, irmãos, não é para isso, porque o dom não serve nem para mim, né? Os dons servem para a edificação da igreja. O dom serve para a gente ajudar nosso irmão. Aleluia, porque esse dom serviço para mim, eu não tinha limite nem sinusite, né? Eu já tinha um cara muito curador mesmo. Mas a gente não é imortal. A gente não usa os nossos dons para a gente usa em prol do nosso irmão, em prol da igreja do Senhor. Amém? Essa palavra venha ficar no seu coração. Aleluia. A primeira palavra do ano é arrepender-vos. Arrependimento.
É momento de nós nos arrependermos de muitas coisas que nós fizemos, irmãos. Olha, porque quando nós nos arrependemos de verdade, né, nossos pecados ficam lá no mar do esquecimento. Jesus não se lembra mais, mas vai ter consequências daquilo que nós fazemos. Aleluia. Aquele que se afasta de Deus, né, e ele fica tão fraquinho diante da presença do Senhor. E a gente tem que se preocupado com isso. O Senhor tem trazido povos novos, né, Naila? Para a nossa igreja. Tem vindo um povo diferente. O Senhor falou que ia encher a igreja, sabia, pastor? E já começou a acontecer. Está vendo muitas pessoas machucadas. Machucadas não fisicamente, machucadas espiritualmente. Pessoas magoadas, pessoas machucadas com o que ouvem. Tem pessoas, irmãos, que elas não sabem, que elas não vão aguentar ouvir, pastor, o que você aguenta ouvir. Jesus pode falar para você, ó, entra na linha, vai. E você fala amém, né? Talvez eu falo ali com o irmão dessa maneira, ele não vai entender. Ele fala, nossa, que Deus duro é esse, né? Ele não está preparado para ouvir assim. Mas é o momento da igreja se voltar, irmãos. Porque nós somos um povo, todos os cultos, a gente somos exaltados pelo Senhor. Nós somos um povo exaltado por Deus. Exaltado, nós somos um povo chamado, irmão. Chamado para sermos verdadeiros, sabe? Para sermos limpos diante do Senhor. Não adianta nada carregarmos uma Bíblia, né? Carregarmos a palavra, falarmos em línguas, pularmos, rodarmos, mas sermos vazios de Deus, né? Temos aquele pecado lá, só fazemos barulho. Deus não quer isso, irmãos. Temos perdido Deus dentro dos cultos de hoje em dia. Às vezes eu conto às vezes 10 louvores, 40 minutos para a palavra, né? Se perdem. A palavra é o alimento mais forte do culto, irmãos. A palavra é o nosso alimento. O louvor, ele vai abrindo, aleluia, ele vai alegrando o teu espírito. Às vezes você fica tão triste dentro da igreja, você começa a ouvir um louvor e vai entrando uma alegria, ele vai te preparando para a palavra. Mas não podemos deixar, aleluia, pouco tempinho para a palavra, porque a palavra é muito importante. Tem pessoas que pregam 10 minutos, né? Que nem hoje eu já estou terminando. Mas tem pregador que precisa de mais de uma hora. Aleluia. E a palavra, ela é tão simples, irmãos. É só nos arrepender diante do Senhor. Ele vai ficar feliz com nós. Amém. Coloque o povo lá em Jerusalém. Vamos adorar a Deus. Jerusalém e eu. Glória a Deus. Deus fiel, Deus maravilhoso. Toda honra e toda glória ao nosso Deus, ao nosso Pai. Aleluia. Aleluia. Essa palavra fala de um apelo apaixonado de Deus, para que o seu povo reconheça a sua infidelidade e abandone a idolatria e volte para ele, prometendo perdão, cura e restauração gloriosa, simbolizada pela futura união de todo Israel sob o reinado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma palavra de Deus para nossas vidas.